toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Verbum Salutis. Eu me chamo Ítalo, sou seminarista da Diocese de Itabuna e estarei com você nesse domingo da solenidade da Santíssima Trindade, para juntos refletirmos o Evangelho deste domingo. Teremos como convidado hoje o seminarista Alan Santana e ele irá se apresentar para nós. Seja bem-vindo, meu irmão. Olá, Ítalo. Olá, irmãos e irmãs. Eu me chamo Alan, sou seminarista da Diocese de Jequié, natural da paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Manoel Vitorino. Atualmente convivo com o bispo de minha diocese, uma vez que concluí a etapa da configuração, os estudos da teologia, em dezembro do ano passado. Sinta-se à vontade, a casa é sua e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Neste momento, eu quero convidar a todos que estão nos ouvindo a juntos interiorizarmos a palavra de Deus, silenciarmos o nosso coração para que a palavra de Deus possa penetrar e dar frutos em nossa vida. Convido a você a rezar conosco antes de iniciarmos a nossa reflexão, pedindo a Deus Ele possa enviar em nossa vida, em nosso ser, o seu Santo Espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Evangelho que irá ser proclamado neste domingo é o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos de 16 a 20. Mateus 28, de 16 a 20. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos em Cristo, graça e paz. Na liturgia do domingo passado, da solenidade de Pentecostes, encerramos o sagrado tempo pascal. E neste domingo, toda a Igreja Unida celebra a solenidade da Santíssima Trindade. Uma grande festa para a Igreja que, após proclamar nos santos mistérios que o Pai entregou o Filho por amor ao mundo na potência do Espírito Santo, e no mesmo Espírito eterno o ressuscitou dos mortos para a nossa salvação, a solenidade que agora celebramos é um modo que a Igreja encontra para louvar, engrandecer e adorar na proclamação exultante o amor sem fim da Trindade Santa, o Deus triuno que nos criou, que nos falou, que veio a nós, que nos reúne como igreja, que em nós habita e que nos chama e nos conduz à comunhão com Ele por toda a eternidade. Meus queridos irmãos e irmãs, tenhamos atenção. Celebrar a Santíssima Trindade é reconhecê-la como um mistério central e supremo de nossa fé. A nossa fé é trinitária. Cremos no Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus em 3 pessoas. No entanto, Deus é absolutamente um.
Ele é amor todo inteiro, inteiro na beleza, inteiro na infinitude, inteiro na onipotência e na onipresença. Isto porque, irmãos e irmãs, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, trindade de pessoas e unidade de substância divina, que faz de cada uma das pessoas coeternas, coiguais e co-onipotentes. Em Deus não há divisão, não há nada de anterior, superior, maior, menor, posterior, mas Deus, a Trindade, desde sempre, antes mesmo do mundo, vive em inteira e perfeita troca de amor, eterna interação e dinamismo de comunicação. Porque Deus não é solidão, mas comunhão plena de amor e unidade. É importante termos consciência disso. Deus é absolutamente um. Contudo, os três divinos são absolutamente diversos. Só o Pai gera, só o Filho é gerado, só o Espírito é a própria geração. O Pai é o amante, o Filho é o amado, o Espírito Santo é o amor. As palavras de São Paulo na segunda leitura da missa de hoje nos dão, inclusive, testemunho das três divinas pessoas. Do Pai que, enviando em nós o Espírito do Filho, nos faz filhos no bendito e único Filho Jesus. Eis o que dizia o apóstolo: o próprio Espírito se une ao nosso Espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Contemplando Jesus ressuscitado, todo glorificado, todo divinizado na sua humana natureza por obra do Espírito de Deus, nós proclamamos com o Novo Testamento e todas as gerações cristãs que o nosso Salvador, o nosso Jesus amado, é Deus bendito pelos séculos, enviado pelo Pai, que é Deus, para a nossa salvação, enviado no Espírito, que é também divino e divinizante, o Espírito Paráclito, uma pessoa, na qual o Pai ressuscitou o Filho Jesus e, habitando em nós, dá testemunho da divindade do Pai e do Filho. O Espírito enche-nos de vida divina, guia-nos, sustenta-nos, ilumina-nos. Isso é um grande mistério. No entanto, a solenidade de hoje não é um convite a decifrar o mistério que se esconde por detrás de um Deus em três pessoas. Afinal de contas, Deus é mistério e mistério não se conhece, não se explica. Este mistério se nos revela, porque transborda a nossa humana lógica. Além disso, a nossa inteligência e pobre linguagem não seriam capazes de compreendê-lo. É Jesus, portanto, o Filho amado do Pai, na dinâmica potente do Espírito, quem nos revela o mistério trinitário. Em Jesus, plenitude da revelação, Deus sai do seu mistério e se nos dá a conhecer pessoalmente, porque o Filho é o exegeta do Pai. O amor nos explica tudo, conforme dissera São João Paulo II. Desse modo, a liturgia hoje nos exorta a contemplar o Deus que é amor, que é família, que é comunidade, que criou os homens para fazê-los comungar nesse mistério de amor, uma vez que no coração de Deus pulsa um grande desejo, que todos sejamos um, que sejamos uma grande família, seus filhos. É isso que ouvimos na primeira e segunda leituras de hoje. Deus se revela como o Deus da relação, empenhado em estabelecer comunhão e familiaridade com o seu povo. Cremos no Deus que vem ao encontro dos homens, não um Deus distante e inacessível, mas um Deus presente, que atua concretamente na história de seu povo, a fim de lhes oferecer o caminho reto, santo, e nele a salvação e vida plena. Com esse intuito, no Evangelho, nosso Senhor deseja integrar todos na família de Deus. Para isso, é preciso fazer-se discípulo seu, pelo batismo, mergulhados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a fim de viver em comunhão com a comunidade perfeita, a Santíssima Trindade. Em seguida, é preciso anunciar ao mundo a boa nova do reino, a fim de que todos vivenciem a unidade com a comunidade trinitária. Que bonito, irmãos e irmãs!
os discípulos se dirigem a Galiléia para encontrar o Senhor. Neste episódio, o acento não cai sobre a visão ou uma aparição ordinária de Cristo, ou seja, a comunidade dos discípulos é convocada não para reconhecê-lo, mas para escutar sua revelação definitiva. Eles vão a Galiléia, como que voltando ao começo, ao ponto de partida e deixando Jerusalém, onde Jesus subiu para morrer. A Galiléia era o lugar de encontro de muitos povos. Entretanto, pela presença também de muitos pagãos, era desprezada por judeus de Jerusalém e da Judeia, que julgavam daquele lugar não sair nada de bom. Todavia, o lugar do encontro entre o ressuscitado e seus discípulos é bem significativo. Na Galiléia, sobre o monte que no Antigo Testamento é o lugar onde Deus se revela aos homens. O alcance da indicação vai além do caráter puramente topográfico e assume um lugar simbólico, muito mais que geográfico. Foi na Galiléia que ressoou a primeira palavra do anúncio da vinda do reino. Sobre o monte, Jesus tinha ensinado uma nova doutrina de vida. Agora, uma vez mais, no monte, ressoa a palavra de Senhor glorioso. Os discípulos, em número 11, por causa da traição de Judas, são os destinatários. Apesar de 11, aqueles discípulos representam toda a igreja, todos nós. Diante do ressuscitado, prostram-se em adoração, reconhecendo-o como Kyrios, Senhor. Porém, não falta até mesmo quem duvide, que ainda tem dúvidas, incertezas e precisam progredir na fé. Os discípulos veem o ressuscitado e hão de ser suas testemunhas. Nesse pequeno texto do Evangelho de Mateus, é possível identificar na autoproclamação de Jesus o alcance substancial cristológico e eclesiológico, estreitamente ligados entre si. Nosso Senhor declara solenemente que Deus lhe deu um poder ilimitado e universal, e depois afirma com uma ordem explícita que tem por objetivo a missão da igreja no mundo. Na ressurreição foi concedido a Jesus o poder divino, não que ele não o possuísse. Aliás, já durante sua vida terrena, ele tinha dado prova deste poder. Ensinava com autoridade, perdoava pecados, reformou a vida cultural do templo. Em suma, podemos definir que Jesus tem o poder de realizar o reino de Deus no mundo. A ressurreição, então, constituiu Jesus o artífice autorizado da criação deste mundo novo, que ele inaugurou na manhã de Páscoa e que é o objeto do desígnio de Deus sobre a história. É uma nova criação, pois aquele que nos fez também nos refez, segundo Santo Agostinho. Em virtude de seu poder, Jesus envia agora sua igreja ao mundo. Trata-se de ir a todos os povos, isto é, uma missão de alcance universal, incluindo pagãos, não mais limitada aos judeus, fazendo com que todos os homens se tornem discípulos de Cristo. Outrora os profetas pré-anunciaram a salvação de todos os homens. Agora, cumpre-se a profecia, mas pela via do discipulado. Assim, para ser salvo, irmãos e irmãs, é preciso pôr-se no seguimento do Cristo e entrar em relação com sua pessoa. Mas isso não significa entrar numa relação apenas pessoal. É preciso ir além. Concretamente, os homens são chamados a fazer parte da comunidade dos seus discípulos. Ide, batizar e ensinar. Não hão de ensinar para serem mestres de muitos discípulos, mas para fazer discípulos para Jesus. Nesse sentido, o batismo, enquanto rito de iniciação que introduz na igreja, também deve ser compreendido como obediência prestada aos mandamentos do Nazareno, uma nova forma de vida que os batizados estão empenhados em viver. De tal modo que a igreja não é somente comunidade dos santificados pelo sacramento, mas também de praticantes de uma nova obediência radicada no mandamento do amor. Portanto, aderir ao ressuscitado é confessar e reconhecer seu senhorio, adorá-lo como Filho de Deus,
fazendo-se discípulo seu na nova praxis proposta por ele, as palavras e gestos de seu exemplo de vida. Por isso, irmãos e irmãs, com atitudes e ações concretas, o Senhor ressuscitado não nos tira da história, não nos faz exilados em espiritualidades desencarnadas, mas nos mergulha no presente, colocando-nos perante a exigência de um empenho concreto de obediência e de amor. Ao imperativo ide, exigência missionária e característica marcante da fé cristã, segue a promessa. O Senhor assegura à Igreja a sua presença contínua e perene. O judaísmo conhecia a presença de Deus entre os fiéis a partir da observância da lei mosaica. Aqui, porém, o próprio Jesus quem garante estar presente no meio dos seus discípulos, isto é, aqueles que põem em prática a sua palavra. Isto significa que, tendo Jesus, não obstante, voltado para o Pai, ele permanece, porém, com seus discípulos. A Igreja não foi deixada sozinha no seu longo e cansativo caminho histórico. Cristo a acompanha, sustenta, encoraja, purifica. Justamente porque, se Jesus de Nazaré indicou o caminho a ser percorrido, o ressuscitado dá a força para nele caminharmos. O empenho encontra no dom da graça sua possibilidade e concretude, ou seja, a comunidade dos discípulos experimenta a presença que confirma e transforma do seu Senhor. Cristo não veio somente para revelar as exigências definitivas do Pai, mas também para estar com os seus no caminho da obediência e do amor presente. É isso que o Senhor tem nos dizer hoje, queridos irmãos e irmãs. Vivemos tempos difíceis, no entanto, tenhamos fé. As palavras de Jesus devem ser para nós oração, segurança e encorajamento. Eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Diante das crises, medos, dificuldades, confiemo-nos ao Senhor. Abramos o nosso coração à Santíssima Trindade, pátria de amor e misericórdia. Deus caminha conosco, conhece nosso coração, deseja assistir-nos com sua graça, a fim de que nossa história se transforme no caminho de salvação. Que assim seja. Amém. E agora, querido irmão e querida irmã, eu convido você a rezar comigo a oração que o Senhor nos ensinou, confiando a Ele nossa vida, nossas dificuldades, nossas angústias, nossas alegrias, para que Ele, que deseja o melhor, que deseja a nossa santidade, a nossa salvação, cuide de nós segundo tudo aquilo que precisamos e que for de seu agrado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Confiando a intercessão da Virgem Santíssima neste mês dedicado a ela, Maria, que em sua vida brilhou a Santíssima Trindade. Na vida da Mãe de Deus brilha a glória da Trindade. Que a Virgem Maria, a Senhora do Sim, nos ajude a nos voltar inteiramente para Deus, a focar no essencial, no que é suficiente para nós. Que ela nos ajude em nossa caminhada de fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quero então agradecer, meu irmão, a sua presença. Obrigado por nos trazer um pouco da reflexão da Palavra de Deus. Tenho certeza que tuas palavras foram como um bálsamo para os nossos corações e alimento para a nossa alma. Obrigado, sinta-se em casa. Somos vizinhos de diocese, mas a casa é sempre sua. Muito obrigado por sua presença conosco. Meu irmão Ítalo, eu quem vos agradeço o convite, a generosidade em partilhar neste solene dia a palavra de Deus, carta de amor de Deus para nós.
Muito obrigado, que Deus abençoe a você, que abençoe este projeto, esta bonita iniciativa. Que o Senhor abençoe e cuide de todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a você, meu querido e amado ouvinte, meu fiel ouvinte que está conosco toda semana. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Não deixe de compartilhar as nossas páginas no Facebook e Instagram, Verbum Salutis, e também as nossas plataformas de streaming no Anchor, Spotify, no Google Podcast, no Amazon Music e no Deezer, para ouvir essa e outras meditações do Evangelho Dominical do nosso podcast. Também se inscreva em nosso canal no YouTube, ative o sininho para ser notificado sempre que um novo episódio estiver no ar. Nós terminamos aqui mais um episódio do Verbum Salutis e esperamos você no próximo domingo. Que Deus nos abençoe.